quórum de 2/3 do Conselho. Nós temos 19 conselheiros, estamos aqui em 14. Então, nós temos os 2/3, portanto, a gente pode iniciar a nossa reunião. Sim. 13. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, desculpa. 13. 22 conselheiros. Nós teríamos 22 se a gente estivesse contando Garabê e o Alessio. Teríamos 21, né? Se estivesse contando Garabê e Alessio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, saiu um agora, né? Tem um rapaz. 32. Nós temos o quórum mínimo estabelecido. Podemos seguir. Há concordância nisso? Glauco, alguma dúvida está levantando? Não, mas se tem, pode me. É 2/3 de 19? 2/3 de 19. Isso, a matemática está conferida. Isso. Tem 13, né? Isso. Eu tenho a questão de ordem. Pois não? 13. Na última plena, foram elencadas algumas situações nessa questão eu vou pontuar e faço questão afinal, colocar a questão de ordem. Inicialmente, eu queria dizer que eu participei do edital público no Instituto da Santa Catarina e fui agraciado com contemplado para ir. Né? Então, dentro de 5 saídas de nomeação do Diário Oficial, eu tenho até 30 dias para tomar posse lá em Santa Catarina, no campo Chapecó. Porque foi elencado aí, alguns conchados, conversei com o senhor, peguei sua autorização até porque o edital exigia isso, do meu diretor, então para que conste dos autos, porque eu senti assim, eu fui um pouco chacotado, né, com essa situação. Me senti um pouco ofendido com algumas colaborações que foram feitas, dando alusão de que nós teríamos feito um acordo. Se tivesse feito também, não era o caso, mas não foi feito, não é sua culpa, eu vi a sua defesa e a sua leitora. Então, é esse o ponto. Agora, o outro ponto que vai aí de encontro à questão de ordem, é na sua leitura, quando eu li a ata e vi no vídeo, eu vi aqui na linha 41 até a 46, que foi elencado o seguinte: algumas reclamações do conselheiro Marco Vesani, os questionamentos foram respondidos, porém o conselheiro encaminhou. Na verdade, o conselheiro Marco Vesani, e membro da diretoria do Sinasef-DF, encaminhou ao Sinasef todas as cópias dos memorandos que foram enviados para a diretoria e não foram respondidos. Na verdade, houve uma resposta de um parágrafo, e isso tudo foi passado e o Sinasef entrou com uma recomendação do Ministério Público que gerou esta recomendação aqui, que eu esperava ter sido lida, porque na recomendação do Ministério Público, o qual já também tem conhecimento da questão que foi colocada, exatamente se refere às questões do estudo que nós fizemos com relação ao Conselho Superior desde 2009 e que culmina com esta reunião de hoje. Então, um dos considerandos da nobre procuradora, que eu gostaria da leitura, é da questão do quórum de 2/3, da respeitabilidade disso, isso efetivamente hoje foi cumprido, inclusive com relação aos conselheiros que estão licenciados, ou vice-versa, não é o caso nesse momento. Também foi elencado a questão das convocações, e aí vem uma pontuação. Nós temos 2 documentos que foram pensados na sexta-feira, dia 21, de que isso dá 398 laudas. Eu duvido aqui que todos nós tenhamos lido ipsis litteris e tudo. Sendo que nós tínhamos reunião no dia 11 e essa reunião foi transferida para o dia 25 e até então isso ficou pululando e não foi entregue a documentação, somente no dia 21. Então nós temos ali o prazo elementar de 6 dias e de 3 dias,
se nós temos aí o que foi pensado na resposta que foi dada pelo presidente, foram as 3 últimas reuniões, essas conferem, porém nós temos todas as outras reuniões para trás, uma grande maioria, que não foram cumpridos os prazos. Né? Um outro agravante que vem aí é a questão da convocação de titular e suplente, da seguinte forma: quando nós recebemos o e-mail vai indistintamente para titulares e suplentes. Isso não é um procedimento, porque o titular tem que receber primeiro 6 dias, 3 dias, ele tem 3 dias para responder. Se em 3 dias ele não responde, automaticamente ele é dado como uma desistência, se ele não mandar a justificativa, certo? E essa justificativa não é verbal, ela tem que ser documentada, embora não haja uma situação como essa, mas hoje nós vivemos dentro de uma mídia, e em cima disso se informam os suplentes. Né? Outro item que aí é uma... O senhor apresentar a questão de ordem? Eu vou apresentar sim, porque está dentro aqui. Com relação aos mandatos, né? Que tudo isso está aqui na normativa e não foi colocado. Né? Então, o mandato, ele exige, e o TCU exige que isso seja publicado. Né? No seu artigo 10 e no seu artigo 11, lá da TC, que foi exarado pela procuradora, a normativa TCU 63, a primeira de setembro de 2010, ela exige isso, inclusive a declaração do imposto de renda. Bom, em cima disso, foi recomendado que adotasse as medidas necessárias para o cumprimento da legislação. Bom, a questão de ordem vem exatamente nesse sentido. Ao ler o parecer da procuradora, nós nos deparamos com a ausência de documentos. O primeiro documento que nós sentimos ausência foi o nosso memorando 014, que não está nos autos. E ele foi enviado para a presidência em agosto, já solicitando a recomposição do conselho e, inclusive, uma sugestão de regimento. Isso não consta nos autos que foram mandados para nós. A posteriori, nós temos o memorando relacionado à consulta pública, lá na página 57 e 58, de 11/2, e nesta ideia da consulta pública, surge aí a questão de um ofício que a procuradora elenca, o número 33 do Sinasef, aonde é alardeado a questão do regimento. Então, lá na página 15 dos autos, há uma sinalização nesse ofício. A proposta é que este grupo crie critérios claros para a escolha de conselheiros externos. A minuta da resolução que estabelece as regras para a escolha dos membros externos será apresentada em reunião extraordinária do Consul, a ser realizada no mês de outubro. Isso efetivamente não aconteceu. Os professores Moema Carvalho, representante do Sinasef, da comunidade do IFB, e o senhor Fernando Dantas, representante da gestão, ficaram responsáveis pela condução dos trabalhos e irão montar o GT. Prazo final de montagem do GT, primeira semana de agosto. Isso não foi cumprido. Tá? Quando isso não foi cumprido, e nós fizemos um memorando, e esse memorando não foi levado à pauta, nos causou tremenda estranheza quando nós vimos publicado a portaria 289, de 11 de fevereiro de 2015, criando um grupo de trabalho com o senhor Fernando Dantas, então pró-reitor, o senhor Fernando Antônio Grossi, da parte de docente, o senhor Marcelo Silva Leite, conselheiro suplente, a senhora Ronilde Borges da Cunha Feitosa, como estudante, técnica administrativa, desculpa, a Moema Carvalho, representando os docentes e, no caso, a seção do Sinasef, e a senhora Maria da Penha Salles.
criou-se uma portaria. Esta portaria foi feita uma recomposição através da portaria 620. Desculpa, 670, de 9 de abril. Portaria essa que está exarada a prorrogar a vigência da portaria 589. Quando a gente procura portaria 589, não existe essa portaria. O que existe é a portaria 289. Então isso aqui é um documento público. Está nos autos. Antes até, quando se deflagra a consulta pública, no dia 14/4, há e-mails nos autos, na parte 1, nós temos lá a consulta pública, que é marcada para o dia 17 ao dia 29/4. Antes, ou dentro deste período, nós encaminhamos à reitoria o processo de número 23.162.003022/2005/269, com uma recomposição, uma formulação nova, de uma proposta de dentro do prazo. E qual não é a nossa surpresa? Que esse documento não se encontra nos autos. A posteriori, esse documento foi encaminhado e foi protocolado em 20/2, e foi feito um adendo, este sim está nos autos, lá na parte 2, em 23/4, portanto, dentro do prazo de vigência da famosa consulta pública. Esse documento, no documento inicial aqui da parte 1, no relatório desta comissão, está bem claro, não foi sequer considerado, sob a alegação que teria ido fora do prazo da consulta pública. Certo? Então, nesse sentido, ao ler o parecer da procuradora, o 00108/2015, onde ela elenca todos esses documentos que aí estão, que nós citamos, nós temos muito claro, lá na página, no item 9, pois bem, cumpre observar desde já que o regimento interno do Conselho Superior, que é objeto desta reunião, deve obediência aos instrumentos acima citados. E aí ela elenca o Estatuto, que é o nosso, depois da Lei 11.892, em seu artigo 10, onde determina os órgãos gestores, certo? Lá no seu inciso 3º, onde fala a composição. Nós temos o Estatuto. O regimento é bem a posteriori. Então, ela elenca todos esses pontos. E sendo certo assim, que as suas disposições não podem ser conflitantes com aqueles normativos que o precedem, e lhe conferem substrato jurídico. Desta forma, desde logo informamos que alguns pontos da minuta apresentado devem ser precedidas de alterações do próprio Estatuto do IFB. E no item 10, e aí vem a questão de ordem, assim mostra-se necessário que haja, primeiro, a alteração do Estatuto do IFB, observando-se ainda o quórum qualificado exigido para tal. Este termo, esta expressão da procuradora, nos remete a quê? Nos remete à inviabilização desta reunião e o chamamento de uma reunião para discutir a questão do Estatuto, para aí só então nós resolvemos modificar o regimento. Isso é o que está escrito e é o que está exarado. E outro sim, nós entendemos que o Conselho não está recomposto, há muito não está. Nós temos casos de conselheiros de setores que perderam o mandato pela questão regimental, por falta consecutiva 3 vezes,
e depois alternadas, e, no entanto, conselheiros desta mesma agremiação foram reconduzidos à titularidade. Então, sim, o que é a questão de ordem? Que esta reunião não aconteça, que esta reunião seja tirada uma deliberação para que nós recompomos, ou façamos a recomposição do Conselho, os titulares e os seus suplentes, que isso não está. Né? Eu posso citar aqui os egressos, está faltando, comunidade, a CONTAG, falta o MST, enfim, temos alguns casos aí, que na última reunião foi, por exemplo, o Fundação Banco do Brasil só tem um titular, não tem mais o seu suplente. O caso do Glauco, que está sem suplente, dos docentes, o caso da Patrícia e da Ana, que estão sem suplente, então nós temos um conselho em conformidade, certo? Então a questão de ordem é justamente essa, que nós abortemos esta reunião e tiremos aqui um encaminhamento para que seja feita uma reunião dentro do prazo regimental e legal de revisão do estatuto. Após a revisão do estatuto, seja feita, então, a questão de regimento. Isso é legalidade. E não entendam aqui o conselheiro Vesani falando em causa própria, mas falando em termos do cargo que me foi atribuído pela eleição e também pelos princípios da legalidade, da transparência e da moralidade pública. É isso. Senhores, antes de ser a palavra do Glauco, o conselheiro pediu a questão de ordem antes mesmo da gente anunciar a pauta da reunião. Pauta única, presidente. Então, primeiro, lembrar que a nossa reunião de hoje está sendo gravada e não está sendo transmitida por uma falta de equipamento. A reunião será postada, o vídeo será postado. Então, logo termine a reunião, o vídeo será postado, como normalmente é feito, no YouTube. Então, neste momento, a nossa reunião não está sendo transmitida. A nossa pauta de hoje Por qual razão? por uma questão técnica. Nós temos um problema no equipamento que faz a transmissão. A nossa pauta de hoje é a alteração do estatuto e do regimento. O primeiro ponto de pauta é a alteração do estatuto, sem o qual a gente não pode fazer a alteração do regimento. Todo o regimento, a alteração do estatuto é necessária por uma razão simples. Todo o regimento, 100% dele, foi colocado dentro do estatuto no capítulo que concerne ao Conselho Superior. Então, em algum momento, alguém achou que deveria estar dentro do estatuto a íntegra do regimento. Então, está lá. Portanto, mexer no estatuto, no regimento, só é possível se mexer no estatuto. A alteração do estatuto que está sendo proposta é tão somente excluir os itens referentes ao funcionamento do estatuto e do Conselho Superior, de tal forma que a gente possa fazer a revisão do regimento, esta e outras quantas forem necessárias, sem necessariamente ter que mudar o estatuto. Então, o estatuto preserva, se vocês olharem aí no texto, apenas a composição e a função deste conselho. As questões de funcionamento são remetidas ao regimento interno. Em relação à questão de ordem que o conselheiro pede, eu não vejo necessidade, tendo em vista que a reunião foi convocada para este fim, tem o quórum qualificado, as ausências nos permitem ainda manter o quórum qualificado. Então, abro agora para as manifestações. Eu vou pedir que as manifestações sejam breves para que a gente não perca um tempo tão demasiado na apresentação dos argumentos. Conselheiro Glauco. Eu gostaria de dizer que eu acho que a questão de ordem do Vesani é pertinente. Eu ia apresentar essa situação que me incomodou no dia de ontem, quando eu tive acesso à documentação completa, e tem alguns agravantes ainda que talvez o Vesani não tenha notado, mas a alteração do regimento do Conselho, ela necessita também, isso está no item 7, embora não tenha sido colocado em negrito e dado tanto destaque pela Procuradora, da alteração do regimento geral do IFB. Porque o Estatuto do IFB também está dentro do regimento geral. E isso não é um problema pontual, eu fiquei bastante incomodado, na verdade, com isso essa noite, com a desorganização. Eu acho que venho falando disso insistentemente no Conselho, a necessidade de a gente organizar os procedimentos
obviamente a gente não conseguiu fazer isso ainda, mas a situação é bastante mais grave do que eu imaginava e conseguia vislumbrar até então. Porque a maioria das nossas resoluções, tirando as de plano de curso, elas estão em desacordo com o regimento geral do IFB. E, no meu entendimento de leigo, isso invalida as resoluções que esse conselho tem proferido. E eu considero isso não só uma questão de ordem, mas quase de calamidade pública, de urgência. Nós precisamos rever urgentemente o regimento geral para que as nossas resoluções tenham alguma qualidade, porque elas conflitam diretamente, são coisas opostas o que está dito no regimento geral do IFB e o que está dito. Nós estamos aprovando resoluções sem olhar, sem sequer voltar os olhos para o regimento geral. A gente ignora completamente o regimento geral do IFB, e isso, posso estar enganado, né, que eu não sou advogado, mas isso é claramente irregular. Né? E a votação, lamento muito, assim, a gente pode acordar, mas isso tem que estar claro que o Conselho tem que ser um acordo. A votação do Estatuto e do regimento do Conselho ao mesmo tempo, dentro das regras por nós estabelecidas e válidas hoje, ela é irregular. Porque isso é dito com toda clareza, tanto no Estatuto quanto no regimento, que a pauta é exclusiva. Só se pode alterar o regimento ou o Estatuto em reunião extraordinária. Eu concordo com isso, foi mais um erro que a gente cometeu, por isso burocratiza e no limite inviabiliza que a gente altere, porque a gente vai ter que ter 3 reuniões extraordinárias, uma subsequente. Primeiro temos que alterar o Estatuto, depois o regimento geral, e só depois podemos alterar. Isso dificulta imensamente a alteração do regimento interno, mas é o que está colocado hoje. Né? Estritamente, do ponto de vista estritamente, se seguirmos estritamente as normas que nós mesmos criamos, é irregular a votação do Estatuto e do regimento geral ao mesmo tempo. O que na prática é bastante inconveniente, mas é o que está dado. Pior do que isso, a levar essa sua interpretação a sério, nós nunca vamos poder fazer um regimento, porque ao fazer a alteração do Estatuto, nós ficamos sem regimento. Sem regimento, a gente vai fazer o que Deus quiser, e não alguma coisa pré-acertada, pré-combinada, pré-estabelecida no regimento, porque o regimento está dentro do Estatuto. Então, fazer a alteração em 2 reuniões implica em fazer uma reunião sem regimento, ou seja, ou se faz uma vez, ou se faz sem qualquer parâmetro estabelecido. Quanto à ilegalidade, eu acho que é possível que exista essa interpretação, embora o Ministério Público... Eu usei o termo irregularidade, eu evitei falar... embora o Ministério Público tenha entendido de maneira diversa na sua interpretação, quando da denúncia do Sinasef, o Ministério Público interpretou de maneira diversa, interpretou que há legalidade plena dos atos deste Conselho, não há nenhum impedimento que a gente faça. Nós temos cometido outros erros, que aí você está certo. A gente tem deliberado contra deliberações anteriores, a gente tem incluído itens que são frontalmente contrários à lei nas nossas resoluções e isso tem causado alguns constrangimentos e algumas dificuldades ao Instituto. Então nós precisaríamos realmente ser mais zelosos na hora de fazer as nossas propostas, pensar mais na instituição e menos nos aspectos individuais. É um erro que nós estamos cometendo neste Conselho. Então, mais de uma vez nós já fizemos alterações das propostas que vêm da comunidade, que passaram por uma avaliação, e as nossas alterações aqui, elas nos colocam contra itens anteriores e contra a lei. Mas não é esse... De qualquer maneira, eu gostaria de que a gente se debruçasse agora sobre a questão. Há um pedido do conselheiro Pesani e do conselheiro Blau de que a reunião seja suspensa por uma questão de ordem. Eu não pedi isso. Eu acho que isso tem que estar claro para o Conselho, a gente tem que conversar sobre isso. Há uma necessidade, há um dilema que a gente tem que conversar sobre ele e resolver e tomar uma posição enquanto Conselho. Incluindo que a gente precisa alterar o regimento geral do IFB. Certo. Eu acho que cancelar essa reunião não resolve o nosso problema. Eu não pedi cancelamento, mas isso tem que estar claro e a gente tem que discutir sobre isso antes de tomar uma decisão. Porque o regimento não é só nesse ponto, o regimento ele está contrário a inúmeras resoluções do IFB. CPA, coordenação diária, coordenação de curso, todas ferem o regimento geral do IFB. Não enxergo dessa maneira. Eu precisaria eu posso realmente te mostrar. Um exemplo que a gente concreto, fizesse esse claro. levantamento para nós podermos fazer. Em relação
a questão que está sendo proposta pelo conselheiro Vezano e pelo conselheiro Grau. Mais alguma manifestação? Gostaria de... Pois não. Bom, boa tarde a todos. Para mim não tem... Está claro que é evidente que se o regimento, o estatuto estão funcionando há anos aí, provavelmente não tem nenhum problema gravíssimo em relação a esse estatuto, a esse regimento, etc. Essa ideia de mudar a regra do jogo no meio do jogo, normalmente ela se presta a algumas finalidades, né? Alguns interesses. E normalmente esses interesses não são muito claros para as pessoas que estão assistindo, que estão vendo, né? Essa alteração, por exemplo, por que alterar o regimento e o estatuto? Eu discordo, viu, professor Gal, falando em relação a se colocando como oposição, né, a própria fala do professor. Discordo completamente, não há necessidade de alterar nem regimento, nem estatuto. E ao mesmo tempo o presidente colocou que existem vários problemas. Altere-se os problemas que estão nas resoluções. Parece ser o mais razoável. Agora, alterar estatuto, alterar resoluções, alterar estatuto, o regimento geral, não vejo a razão disso. Isso favorece, facilita a não punição de pessoas, né, e de questões que são vícios encadeados e não são encadeados, né, a maior parte, e não são encadeados por conta do Conselho. O outro problema é que a maior parte das propostas, cerca de 60%, vieram da própria gestão. Elas não vieram dos conselheiros, elas não partiram da comunidade, elas realmente não tiveram um nível de consulta pública humanizada, elas foram feitas, na melhor das hipóteses, via meios eletrônicos, etc., né? E no caso aqui dessa alteração regimental que se propõe, ela, por exemplo, ela exclui sumariamente de plenárias, né, as cidades satélites, que contam enquanto alunos, né? A gente vem denunciando isso há muito tempo. No entanto, na hora que elas precisam ser ouvidas, e que serve, no caso para legitimar, por exemplo, um documento de alteração regimental, elas não são, né? A gente sabe que os alunos têm um nível de exclusão digital, no perfil dos nossos alunos, muito grande, né? A gente sabe também que os servidores de vários outros campos têm horários diferentes, que muitas vezes não dá para estar na plenária, que foi feita somente aqui no plano piloto, a região mais rica, né? E normalmente e a maior parte das plenárias foram conduzidas por servidores da própria gestão, etc. Essas formas de democracia à distância, elas têm vários problemas, né? E além de outras questões, como livros de ocorrência nos campos serem preenchidos por... Enfim, coisas não humanizadas que ocorrem no UFB. Então, não me parece que a solução, na medida em que você invalida o regimento ou diz que está no processo de alteração, tanto o regimento ou o estatuto, você está dizendo assim, bom, foi tudo culpa porque o estatuto ou o regimento estava errado lá atrás. Não foi culpa de que várias resoluções propostas pela própria gestão não tinham fundamento nem técnico, não sei por causa de interesses, ou tal, muitas vezes por erro mesmo, né, é provável. Até má gestão mesmo, precisa averiguar. Um exemplo disso, o conselheiro Vezani está citando que a ausência de alguns documentos que ele colocou não está no processo, né? Isso ocorre com uma certa frequência aqui, que documentos que deveriam estar no processo não estão no processo, né? Daí as denúncias feitas junto à Procuradoria em relação à questão de quórum e uma série de outras coisas. No momento em que vai ser propostas, que a CGU, que outros órgãos estão em cima do IFB, se propõe alteração de estatuto, de regimento, né? E no momento, novamente, assim como a resolução 24, questões que levam a divisões entre a comunidade em uma série de aspectos surgem. Eu não entendi a oportunidade de estar fazendo isso. Eu discordo que se há problemas tão graves assim, professor Galque, esses problemas muito graves que o senhor citou e que o presidente também citou, esses problemas podem ser resolvidos no nível das resoluções.
não há vícios encadeados que invalidem todas as resoluções. Ao menos é o que está evidente sobre isso. Agora, no meio do jogo, mudar as regras? Como assim? Se muda as regras, além disso, tem uma disposição transitória aqui na lei de criação dos institutos, que se for fazer alteração de estatuto, de regimento, etc., tem que ter ampla participação da comunidade. Então, evidentemente, a gente não tem nem o que falar sobre o cabimento dessa reunião, despropositada. Ao mesmo tempo, essa proposta de alterar regimento, de dissolver o conselho, etc., coisas estranhas que surgem do nada, né? Que não tem o menor sentido. Eu gostaria que o presidente pudesse citar quais são os problemas das resoluções que ele montou. Assim como na outra reunião, alguns conselheiros citaram que haviam problemas no PPC, mas não souberam citar. É recorrente esse tipo de retórica que eu gostaria que o presidente citasse quais são os problemas, além daquele que já foi citado, do aluno receber, eu não lembro de receber viagem, o senhor citou na última aula. Obrigado pela sua participação, conselheiro. Conselheiro Rezano. Eu vou insistir nesse ponto, e aí eu quero inclusive relatar dois casos aqui que eu acho que é fundamental nessa interpretação. Eu discordo um pouco, porque na verdade nossas colocações, embora sejam eloquentes na nossa fala, elas são no sentido do coletivo. Nós já conversamos sobre isso e, como o conselheiro Glauco coloca, nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, nós somos uma instituição de 6 anos, indo para o 7º. Então nós precisamos alterar isso. Um dos pontos, por exemplo, no estudo que foi realizado de todas as atas do Conselho desde 2009, nós exaramos todas as frequências. E o exemplo está claro aqui. Eu pediria a conselheira Érica, que é suplente, o conselheiro Rodrigo. Então nós temos uma situação que aconteceu de um titular e um suplente, seu suplente está aqui. Isso foi discutido já no início do ano, no final do ano passado. O meu suplente é o colega Fabrício, que estava aqui. O suplente, o Glauco, era o Luiz Diogo. Quando o Luiz Diogo saiu e ele ascendeu para estar vago, a suplência do Luiz Diogo. O conselheiro Marcelo Leite é suplente do conselheiro Gustavo. Esta relação de titular e suplente é extremamente importante. Nós não podemos ter a concomitância. E o companheiro da CUT, que aqui está, e que foi empossado na última, no lugar do Polielton, também não tem a legitimidade. A CUT, dos levantamentos que foram feitos, ela perdeu a titularidade há muito tempo. O conselheiro suplente do sindicato, foi a Moema, tomou posse ao final do ano passado, na 28ª, que deveria ter sido alçada a titularidade, visto que quebrou-se toda a questão regimental. Então, quando se fala em legalidade, nós temos que começar por nós. E esta casa e este conselho é o nosso órgão máximo. Tudo emana daqui. Tudo emana daqui. E o Glauco colocou muito bem. As resoluções, os regimentos, o estatuto, embasado na lei maior que é a 11.892. Então, isto é um problema sério, daí veio essa questão que nós estamos defendendo da questão de ordem. Discordo um pouco da sua fala, presidente, porque o que está posto vai seguir até que se tenha um novo. Isso em qualquer órgão que se tenha regimentos, sejam agremiações, sejam associações, nós temos esse. Então nós temos que seguir a preceito que está. A partir do momento em que se entra um novo estatuto, um novo regimento geral, um novo regimento do consumo, aí sim, nós temos que partir do novo. Então, esta é uma analogia que se deve ser trabalhada e pensada,
Porque da forma como nós estamos, o Conselho foi criado pela portaria 268 em 2010, está aqui, ó, publicado no Diário Oficial. Está aqui a composição e as pessoas que tinham. O Sinasef nunca tomou posse aqui. O MST, que é suplente da CONTAG, veio a 2 ou 3 reuniões ao longo desses 5 anos. Foi publicado no Diário Oficial, isso aqui é só a primeira parte, o Estatuto. Então, gente, o que eu quero deixar claro, e na minha fala inicial da questão de hoje foi esta, é para que nós, vou usar um termo bem chulo, passamos a régua e daqui para frente nós demos um novo passo. Nós temos um reitor eleito, vamos ter eleições para 4 campos daqui uns dias, certo? Então, se nós vamos acertar, que nós comecemos a acertar agora. Eu, particularmente, não vou estar no conselho daqui uns tempos, mas o legado continua para todos. E a responsabilidade que o TCU nos imputa na sua normativa 63 é muito séria. Cada um de nós, ao tomar posse, o senhor sabe disso, tem que apresentar a declaração de bens. Não é eu que estou dizendo. É só pegar o artigo 10º do TCU e a instrução que a própria CETEC fez em parceria com o TCU e a AGU, está escrito, exarado lá. Como também nós, conselheiros, temos que ter o nosso mandato. Por exemplo, se o conselheiro Vesani foi eleito em 2013, agosto de 2013, não posso em 2013, agosto de 2013, pelo mandato, pelo atual regimento que está em vigor, ele vai até agosto de 2018. São 4 anos de mandato. Como conversado por Jesus aqui. Foi conselheiro aluno, virou conselheiro egresso, de 2 passou para 4 anos. Certo? Então, é esta situação que nós temos que regularizar. E é isso que realmente foi ponto de estudo e de levantamento que nos levou e que, nos autos da procuradora, se coloca da necessidade de se alterar o estatuto e, a posteriori, todos os outros, legalizando tudo isso que está, de uma certa forma, irregular aí. Cada conselheiro nós temos inscritos conselheiro Grau, conselheiro Anselmo, conselheiro Luiz Diogo. Vamos fechar nossas inscrições para que a gente possa... Só queria retomar o que eu já disse, reforçar que minhas preocupações são iguais aqui, o Vesani colocou agora. Eu acho que a gente tem que, usando também uma expressão mais comum do cotidiano, a gente tem que arrumar a casa. Porque a gente não vai muito longe se a gente continuar com a desorganização que a gente vem seguindo até agora. E só, Conselho, relativizando, não concordo com você quando disse que esses problemas são causados pelo Conselho quando a gente faz alterações. Alguns são, mas são pontuais. E eu quero só dar um exemplo claro, concreto, do regimento. Algo que todo mundo deve lembrar, porque a gente aprovou há pouco tempo. Os colegiados de curso são órgãos presididos pelo coordenador de curso e são constituídos por um professor das disciplinas básicas, 2 professores das disciplinas profissionais e um representante discente. Essa é a constituição dos colegiados de curso, na minha opinião, equivocadíssima, mas é a composição que está dada no regimento geral do IFB. Pega a resolução de 6 de 2015, que a gente aprovou há 2, 3 meses. Isso é ignorado, isso não existe na resolução. O colegiado é todo mundo, tem 5 ou 6 representantes discentes. Eu não considero isso uma ilegalidade, não é má fé, mas são 2 resoluções que se chocam e criam um impasse. Existem 2 modelos de colegiado posto, cada campus opta por um, cada curso opta por um, como é que é isso? Isso é uma não é ilegalidade, mas a desorganização dos procedimentos no IFB ela tem que ser resolvida. Quanto mais a gente protela, mais difícil vai ser de resolver essa questão. Conselheiro Anselmo. Bom, acho que eu estou muito confuso com as informações, mas eu peguei e debrucei aqui um pouquinho sobre o relato da procuradora, ela deixa bem claro que as normas de funcionamento do Conselho Superior ela tem um regulamento próprio, então logo esse regulamento próprio, no meu entendimento, dá para ele ser feito em momentos distintos, tem que ser feito em momentos distintos.
ela é bem clara quando diz que essa mudança desse regulamento próprio do Conselho, ela deve ser precedida de alterações no Estatuto, logo que o regulamento que a gente está pondo e propondo hoje vai contra, em alguns pontos, do próprio Estatuto do Conselho. Então, acho que concordo, vou na fala do Cláudio, que a gente tem que tomar uma postura e resolver os problemas, porque, por exemplo, esse exemplo claro que ele está colocando não dá para acontecer, porque fica... e há um problema muito sério no Instituto ainda, que é a questão da padronização. Eu sempre bato nessa tecla aqui, que a gente vai no registro acadêmico de um campus, vai no outro e você vê que os procedimentos são diferentes. Isso causa uma confusão e, principalmente, causa um problema enorme para o Instituto Federal de Brasília, que é da própria construção de identidade. Então, sempre tem um professor meu de administração que diz, para você conhecer uma instituição, você vá na recepção dela, dali você vai tirar o que é instituição. Então, e para o aluno, a recepção dela é ali, o registro acadêmico. Então, a gente tem vários problemas de fluxo, de funcionamento, e que isso, e principalmente hoje nos nossos planos de curso, porque, por exemplo, a gente tem um ensino médio integrado, eu estava conversando anteriormente até com a Patrícia aqui, com a conselheira, da gente ver a diferença de metodologia e principalmente de procedimento do ensino médio integrado hoje. Por exemplo, um campus quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, o outro vem com outra coisa totalmente diferente, a gente não padroniza, a gente não tem uma estrutura fixa, uma identidade fixa e os alunos ficam meio perdidos, porque, por exemplo, cada professor adota um método e os alunos perguntam, por que esse professor soma minhas notas, esse daqui não soma, esse divide, esse daqui faz uma prova, esse daqui faz 3, e isso acaba impactando mesmo no dia a dia. E essa questão, e do conselho que me preocupa nesse processo da própria discussão dele, dos impedimentos, dos aspectos conflitantes com o regimento, é a questão que o conselho está defasado. Por exemplo, a gente tem 6 representações discentes, que são 3 titulares, 3 suplentes. Quem está vindo nas reuniões assim, cotidianamente sou eu e a Ítala, por exemplo. A gente já perdeu o terceiro titular e mais os outros suplentes. E, por exemplo, a outra titular que estava vindo não está podendo vir hoje. E a gente está com esse problema de representação mesmo. Porque, por exemplo, é muito difícil fazer a discussão e fazer o apontamento dos problemas. Por exemplo, eu aqui sozinho tenho 2 representações que são de campos distintos. Então, meio que fica difícil de fazer essa representação. E eu acho que o problema colateral disso é da gente, do próprio... de ir contra o regimento, por exemplo. A gente tinha claro aqui que tanto as representações do conselho interna quanto as externas, ela tem um regimento a seguir. E a gente, 2 faltas consecutivas ou 4 alternadas, perde-se o mandato e entra o suplente. E a gente não vem cumprindo isso. E cumpre até o final. Até o final do mandato. Então, e isso implica até no processo da representação em si, porque se a entidade naquele momento não está podendo ter a representação, talvez a que está na suplência possa estar suprindo esse espaço. Então, e a gente tem essa ausência, sente essa ausência da ocupação do espaço em si. Então, nesse processo, acho que a gente deve ser bem responsável do que fazer por diante. É necessário fazer alguma coisa. Está claro que é necessário a gente tomar uma postura de como vai ser daqui para frente no próprio regulamento do Conselho e no próprio Estatuto do Instituto Federal de Brasília, que eu acho que tem que ser modificado, porque a Patrícia estava falando que é de 2009 e muita coisa mudou no nosso Instituto. A estrutura que a gente tinha lá em 2009 é outra, totalmente diferente. Então, acho que e nesse processo, aí já um ato de defesa aqui do Richard está dizendo que o aluno está viajando, ganhando viagem, conselheiro. Foi citado na última reunião que tem uma resolução que está equivocada. É só isso. Não foi uma insinuação. Eu estou falando. Mas se a carapuça serve, não tem nada de carapuça serviço. Eu acho que eu tenho direito de defesa e principalmente dos estudantes. Porque que fique bem claro, todos os campos do Instituto Federal de Brasília, pró-reitoria de ensino, aluno para viajar aqui, ele tem que participar de um edital público que todos têm acesso. E para quem não tem conhecimento do edital, a gente não pode fazer mais de uma viagem por ano.
até para estar otimizando os recursos públicos, porque para dar direito àquelas pessoas que não viajaram, que não tiveram participação no Congresso, que elas possam viajar. Então que isso fique bem claro, ninguém recebe viagem aqui. A gente participa de edital público, tem uma comissão que julga os casos, tem um assistente estudantil em todos os campos que fazem o estudo, que fazem a viabilidade financeira e orçamentária e a otimização do recurso público. Então acho que nenhum aluno aqui está sendo beneficiado em viagem ou em participação de congresso, que a gente acha também que faz parte da educação. Então nesse processo faço a defesa não só minha, mas de todos os estudantes do Instituto. Obrigado. Conselheiro Luiz Diogo. Vou começar pelo final, pela fala do Anselmo. Essa para a gente se manter na pauta hoje. Essa preocupação dele com a padronização. Eu não sei, Anselmo, se a padronização seria a solução dos problemas, né? Porque se padroniza muito, a gente corre o risco de cair na pasteurização. Eu não sei se é só uma questão de padronizar, não. Com relação à fala do Glauco, né, de algumas regras contraditórias, né, muito disso, Glauco, eu vejo como responsabilidade nossa, né, isso é falha nossa, porque se a gente tivesse, né, os nossos regulamentos mais em pauta, nós não permitiríamos a aprovação, né, como esse exemplo que você deu aí, onde, né, tá escrito de forma contraditória em 2 documentos diferentes. E para finalizar, alguns conselheiros falam muito aqui de denúncia de Ministério Público, né? A gente tem alguma condenação do Ministério Público sobre atos irregulares ou ilegais? Nenhuma, né? Então eu estou achando que tem alguns colegas nossos que estão gastando mal o dinheiro público ao denuncismo, né? Tudo aqui vira motivo de denunciar o Ministério Público. Ao final, né, verifica-se que não há nenhuma irregularidade. Então é só uma questão de jogar para a galera, né? Eu recorri ao Ministério Público. Eu acho que isso faz sentido quando, né, há algum sinal ao final das investigações e que apontem, né, para erros ou irregularidades ou ilegalidades cometidas por nós. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Richard. Beleza, nós encerramos as inscrições na Bom, não teve citação de nome nenhum. para mim está claro que o objetivo aqui primeiro, só vou começar pelo final rapidamente também. O Ministério Público não julga nada. Eu acho que o nobre conselheiro não sabe o que se chama controle social. À medida que vários conselheiros tentam dificultar a colocação de denúncias ou críticas sobre irregularidades, isso realmente é temerário numa instituição educacional, ainda mais com professores. Mas falando especificamente sobre a questão aqui, tudo está tentando se justificar, né? Tenta se justificar que os problemas de legalidade e vários problemas que o IFB tem feito ao longo dos anos é um problema que está no estatuto, que está no regulamento ou que está na desorganização. Como eu havia falado, quando interessa, vem a questão do tempo, né? Vamos fazer rapidamente. Quando não interessa o tempo, vamos demorar, vamos fazer uma coisa com qualidade, né? Esse trade-off entre qualidade e tempo é recorrente aqui. Mas o que chama bastante atenção é que, na medida em que foi interessante para justificar a expansão das estruturas administrativas, seja com mais servidores técnicos e docentes, seja com mais cargos para se centralizar na reitoria, justamente para se debelar essa tal desorganização, né, que está se falando, e foi feita desde 2012, a gente está em 2015, né, o presidente, inclusive, fez um ato de referendo, quer dizer, ele passou por cima do Conselho Superior para centralizar cargos que acabou beneficiando, né, uma série de situações aí, e foram criados para justificar justamente essa estrutura administrativa, vários fluxos, regimentos, documentação, ciclos, foram criados pelo IFB. Agora está se dizendo que não, precisou de cargo para fazer a reorganização, as estruturas, os fluxos, né? Precisou centralizar isso num lugar, mas agora isso tudo não vale. Tudo se justifica e claro que na medida em que você tem uma série de erros, muitos dos quais específicos, esses erros muitas vezes não são erros, eles têm intencionalidades muito claras, né? Na medida que você quer jogar tudo para o estatuto, para uma alteração de regimento, na medida que você quer
dizer que é uma questão de reorganização, fica evidente que os interesses que estão aqui não são novamente os da comunidade. Tá? Eu entendo que esse regimento, esse estatuto, pode continuar e as resoluções podem sim ser alteradas na medida em que elas foram propostas pela própria gestão, né? Ela que faça uma espécie de pente fino e verifique, né? Agora, essa questão bom, vamos tentar resolver a questão que daqui para frente vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. A justificativa de que daria tudo a justificativa de que daria tudo certo, a justificativa de que daria tudo certo seria a de concentrar cargos e trazer mais cargos administrativos para o IFB. Mais concursos públicos. Regimento, vamos nos ater ao regimento. Então, não, eu estou terminando, perdão. Então é o seguinte, jogar a culpa no regulamento, na desorganização, usar o discurso de que é temerário, que está preocupado, e negar o controle social, né, na medida em que ele é necessário recorrentemente, na medida que se tenta restringir esse controle social, seja por alteração de regimentos, estatutos, regulamentos, evidentemente isso não se presta à finalidade pública num país como o nosso, né, que está repleto de casos e situações que a gente precisa mudar. Ou a gente muda, ou esse ethos geral das pessoas muda, no sentido de que vale muito mais calar alguém, tentar dificultar, restringir, né, do que realmente tentar mudar para melhor. Agora, mudar para melhor não é mudar efetivamente esse regimento e esse estatuto do IFB. Isso é estranho, inclusive, nesse ano de 2014, no final dele, tentar fazer uma alteração dessa. Inclusive da resolução 24 também. Conselheiro Rodrigo, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Queria fazer um resgate não muito longo. Preferência dentro dos 3 minutos. Assim, um resgate só de um aspecto. Há muito a gente tenta recompor o Conselho Superior e não é muito simples. É uma manobra não é uma manobra de um automóvel pequeno, é uma manobra de um caminhão grande e tal, tem que tomar muito cuidado. Foi composta a comissão e tal, resultou nessa proposta de regulamento. Mais uma vez, a gente está aqui há um tempo, discutindo coisas outras, não menos importantes do que a matéria. Como eu considero também que essas coisas outras também são importantes, como o Glauco eleitor, nós temos um estatuto, o Regimento Geral do IFB, dando amparo, como uma espécie de guarda-chuva, para várias outras decisões que a gente tomou. E tomamos várias outras decisões que agora se chocam. Então, como encaminhamento, eu proponho que a gente tire aqui uma comissão para a gente rever as decisões que a gente tomou nesse conselho, à luz do estatuto e do regimento, traga para essa plenária esses conflitos e que a gente tente achar uma proposta sobre o que fazer para eliminar esse problema. E não menos importante é estabelecer um procedimento para que isso não volte a acontecer. Não é uma questão só de estancar o sangue que está jorrando, mas a gente precisa realmente curar para que não aconteça de novo. Então, como encaminhamento, eu acho importante a gente estabelecer uma comissão que vá tratar disso. E voltando ao começo da fala, a gente está há um tempo tentando recompor esse conselho e discutir essas questões que eram para ser discutidas hoje. Então, pegando parte da fala do conselheiro Vezani, eu acho que a gente podia passar assim uma régua, discutir o que viemos para cá para discutir, deixar essa comissão encaminhada para tratar do Estatuto do Regimento, à luz das resoluções, e a gente partir para o que a gente tem que fazer hoje. Porque senão a gente nunca vai conseguir recompor esse conselho, nunca vai conseguir dar o equilíbrio para esse conselho que a gente tanto busca há um tempo já. Feitas essas falas, eu só quero prestar esclarecimento e a gente entra na discussão. Primeiro, lembrar que esta revisão ora proposta nasce dentro do Conselho.
proposta desse Conselho para resolver suas dificuldades de mandatos, de discussões, de debates. Não é uma proposta exógena, esdrúxula, mas ela nasce aqui dentro das discussões dos senhores conselheiros e das senhoras conselheiras. Lembrar que esta proposta nasce de uma representação de todos os segmentos deste Instituto, vai para a comunidade para discussão, passa por essa discussão, que vai à avaliação jurídica para que a gente não incorra em erros contra a legislação que institui os institutos e esses conselhos, e que vem aqui para que nós possamos fazer a avaliação. Esta avaliação ela é necessária, possível, mas ela precisa de uma pequena alteração no Estatuto, que é: o Estatuto passa de deixa de conter todo o regimento. Do contrário, cada vez que for trabalhar o regimento, eu preciso fazer uma alteração no Estatuto. Então, tira-se de lá do Estatuto o que é regimento e mantém-se no Estatuto apenas o que é referente à necessidade da existência, forma e atribuições desse Conselho. No processo que os senhores têm, há um relato geral de todo este histórico, a documentação desse histórico, há a alteração do Estatuto que está sendo proposta e há a minuta de resolução de regimento. Então, entendendo que a necessidade de organizar esse Conselho e superar, que nasce daqui e ora é proposta, é mais importante que as possíveis discussões aqui levantadas, eu proponho que nós possamos dar seguimento à reunião e entrar à discussão que de fato é a pauta de hoje. Os que são contrários, por gentileza, se manifestem. O encaminhamento do Rodrigo é no sentido de que a gente trabalhe uma questão que é outra pauta, não é a pauta de hoje, que é formar uma comissão. Exato. Para tratar das questões das ambiguidades. Tá? A pauta de hoje é Estatuto e Regimento. Eu acho que é uma negociação. Primeiro tem que votar. Podemos ter o encaminhamento proposto pelo professor Rodrigo, pelo conselheiro Rodrigo, não há nenhuma objeção. A pauta de hoje não é essa. Acho que é pertinente, é possível nós tocarmos. Então eu pergunto aos senhores conselheiros, aqueles que forem favoráveis à manutenção, o senhor pode me permitir? Os que forem favoráveis à manutenção da discussão, por gentileza, se manifestem. Repetindo, os que são favoráveis que a gente continue no processo de alteração, por favor, se manifestem. Você não pode votar. A nossa pauta está aqui. Eu estou perguntando. Então, a conselheira substitui o conselheiro Gustavo, é suplente Perdão, dele. professor. O conselheiro Sinceramente, Gustavo pede a suplente que esteja só aqui. um pouquinho. Se o senhor pegar a complementação, ela é suplente do conselheiro Rodrigo. Não, Isso não está é do legal. conselheiro Não, Rodrigo, é o pelo conselheiro amor de Deus, Marcelo. não, tudo bem. O meu é o Tarcísio. Tarcísio, desculpa. Tarcísio é meu. Tarcísio nem está mais. O Nem Tarcísio- está. Ele Porque está ele já dizendo que não está vindo. Ele não vem, ele já tem. Mas Bom, ele só não, vem. vocês querem, Ele vocês- só veio quando eu não venho, Vezani. Ele é meu não suplente. é isso, não é isso. Eu acabei É, de sim, ligar senhor. aqui. Pegue Mas o você não regimento. veio na última e veio Pegue o que regimento, o Não artigo veio 6º. ninguém. Conselheiro, nós estamos Eu seguindo não aqui podia, a ele não composição pode desse vir com conselho ninguém. neste momento existente. Eu proponho que o senhor deixe de tumultuar a reunião em função desses aspectos que não são os aspectos interessantes. E volto à consulta. Estou perguntando aos senhores conselheiros se nós vamos manter a discussão do Estatuto e Regimento para as possíveis alterações. Aqueles que são contrários, então, agora para fazer como o conselheiro quer, os que são contrários a manter a reunião com a sua pauta, por gentileza se manifesta. Aí uma questão de ordem. Eu também A gente tenho tem uma uma questão de opção a essa, ou isso, ou Porque aquilo. você está Já perdendo existe meu uma questão voto de com essa ordem inicial. formulação. Eu quero discutir, mas com essa formulação eu vou votar. Qual é a Existe- formulação que o senhor sugere? Eu gostei da formulação do Rodrigo. Nós vamos estabelecer uma comissão para rever o regimento geral ou as resoluções. A gente tem que Sim, apontar. mas isso Casado, é possível. mas eu quero... É possível, casado. conselheiro, só não é a pauta hoje. É mais que possível, é necessário. Mas só não é a pauta hoje. A pauta hoje é fazer as alterações do regimento Mas estadual. a gente tem que fazer uma negociação pela pauta. Perfeito, conselheiro. Nós podemos fazê-lo e acho que ficou claro aqui que nós vamos fazê-lo. Agora, não é esta a pauta de hoje. Esta é uma necessidade, a gente faz. Podemos fazê-lo. Não é esta a pauta de hoje. A pauta de hoje é
Independente disso, nós vamos fazer agora. É preciso trabalhar o regimento do estatuto. Por que que é Tem uma preciso? questão Não está de claro ainda. Vocês falaram do regimento, não apontaram quais são os problemas do regimento e do estatuto. Tem uma proposta de fazer um grupo de estudos, uma comissão paralela, uma do estatuto, outra do regimento interno, etc. Se alterar uma, vai ter que alterar outra e vice-versa. Tá? Conselheiro, Então o que vocês estão propondo, na verdade, é pegar duas leis variando e ao interesse no longo prazo, isso daí invalida uma coisa e outra. Isso aqui não há nenhuma necessidade de alterar, mas não deixaram claro quais são os problemas do estatuto e do regimento geral do IFB. Não está claro. conselheiro, nós temos diversos problemas que já foram debatidos Não foram nesta debatidos. reunião. Eu insisto neste que não foram conselho, debatidos. A proposta Aonde foi de debatido? alteração, inclusive nasce do documento do Sinasef que está colocado aqui, O Sinasef não tem nada a ver que com trouxe para esta reunião essa necessidade. Mas eu acho que se o conselheiro quer saber, ele pega os documentos e vai Não, estudar. ele depois quer saber, traz não, as pra pessoas gente. têm. O conselho é para isso. Conselheiro, por gentileza, o senhor Por permite eu gentileza, falar? o senhor. É isso. A proposta que o conselheiro Glauco e o conselheiro Rodrigo estão fazendo são plenamente compatíveis, não há nada de incompatível. Uma coisa é, precisamos rever os nossos documentos, os nossos atos. E para isso forma-se uma comissão do conselho. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente deva parar ou prosseguir o trabalho aqui. Nosso trabalho hoje é pegar aquilo que foi proposto, depois de estudos e comissões, trabalhos, debates, e avaliar. Nós queremos isso ou não queremos? Eu acho que esse é o trabalho nosso hoje. Conselheiro Glauco, qual é a correção que o senhor gostaria de fazer? Não, eu vejo isso como uma proposta casada. A gente tem que se comprometer junto com a continuidade da reunião, porque é um compromisso que a gente está assumindo aqui. Porque a reunião de hoje, na minha interpretação da lei, ela tem problemas de acordo com os regulamentos vigentes, porque ela não tem ponto de pauta exclusivo. Então, mas eu concordo que a gente tem necessidade de negociar e tocar essa reunião, mas nós precisamos negociar, a gente tem que fazer um compromisso. Conselheiro, é mais do que uma possibilidade. É uma indicação da CGU. Ou a gente faz a alteração desses documentos, ou nós vamos levar à intervenção desse conselho. Já foi notificado pela CGU. Esse era o objetivo. Então estamos Agora todos tá de mais acordo. claro, Agora, então. O posto objetivo é... os conflitos de lado que vocês estão indicando aí, a proposta que o conselheiro Rodrigo está fazendo que vem em pleno encontro às nossas necessidades. Nós estamos aqui hoje com as propostas que vieram deste conselho de trabalhar o regimento, de ajustá-lo à legislação, de ajustá-lo às novas necessidades. Proposta que nasce nesse conselho, vai à comunidade e retorna para cá. Esta proposta deve seguir hoje? É esta a pergunta. Nós vamos trabalhar aqui no Estatuto, no regimento? Aonde está escrito que vai dissolver o conselho, presidente? Aonde está escrito isso? Foi feita uma questão de ordem comigo. Sim. Eu não vi em que momento, em parte com a fala do Rodrigo, em parte com a fala do Glauco, houveram algumas recomendações. A questão é justamente essa. Eu não sei se o senhor está colocando a questão de ordem. Eu estou colocando a questão de ordem. Mas não está formulada, não foi formulada desta forma. Está correto? É que eu não estou como o Glauco, não estou entendendo. Porque a proposta foi exatamente essa, que nós abordássemos essa reunião, partíssemos para desdobramentos, o exemplo que o Rodrigo falou, né, porque nós temos problemas, e esses problemas têm que ser colocados. Eu acho que são duas coisas bastante distintas, conselheiro. A proposta do conselheiro Rodrigo é: vamos debater as questões do regimento do Estatuto hoje e vamos fazer uma outra comissão para discutir os problemas dos documentos que a gente tem. É isso, conselheiro Rodrigo? Só complementando, como a de hoje é pauta única, eu acho que você poderia se comprometer conosco de ser o primeiro ponto de pauta da próxima reunião ordinária, a gente compor a comissão de revisão do Estatuto e do Regimento Geral. Mas essa é a pauta de hoje. Não, especificamente para ver os choques, certo? Não estou falando do regimento do Conselho, estou falando desse que o Glauco apontou, que tem vários conflitos. Nós temos vários documentos nessa situação. Perfeito. Então, você poderia se comprometer conosco, que é o que o Glauco está dizendo, de na próxima reunião e não em outra, a gente tirar essa comissão e já começar os trabalhos. E aí, eu acho que ficou claro, bem claro. Isso resolvido, isto posto, isso garantido para a próxima reunião,
não nessa, porque essa é a pauta única, tem que ser, nós temos 2 posicionamentos. O do conselheiro Vezani, para que nós não votemos a matéria de hoje, o que nos foi enviado, e o meu posicionamento. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que podemos votar as matérias aqui de hoje, rever o regimento, e fica o compromisso para a próxima reunião. Então temos 2 posicionamentos. O do Vezani para a gente não votar hoje e o meu para votar hoje. Tem um terceiro posicionamento, presidente, que eu queria colocar em votação aqui, de não alterar nenhum desses regimentos, estatuto e regulamento. Gostaria que fosse votado. Não sei o que. Ok. Não alterar o quê? Não, não entendi porque... Tem que ser atualizado. O problema é que estão desatualizados. A gente tem um organograma que vai contra o que está no regimento geral e está desatualizado. Quais são os problemas? Vários. Se eu fosse parar para te indicar agora, a gente passaria Indica a dois, tarde. pelo menos. Não, a gente passaria a tarde discutindo Conselheiro, isso. permita que a Vamos conselheira votar, fale. vamos votar a proposta do conselheiro, então. Todo regimento, o que acontece? Todo regimento Vem do aqui falar, conselho tem está problema dentro do nenhum. estatuto. Então, Qual é o problema? quem foi desatento em toda essa situação, se está errado, foi o próprio conselho. Sim. Porque ao invés de falar, gente, vamos alterar o regimento, deveria ter falado, gente, vamos alterar o estatuto, porque o regimento está lá dentro. Então, assim, alterando o regimento, automaticamente já se altera essa questão do estatuto. Presidente, posso ajudar, tentar ajudar? Outra Pois coisa, não. Eu acho que o senhor tinha que fazer o seguinte, a questão de ordem levantada pelo conselheiro Vezani precede tudo. Então é o seguinte, qual é a proposta dele? É de abortar essa reunião, né? Então, é favorável à suspensão ou não. O restante, tentativa de fazer acordo lá com o Rodrigo, com o Glauco, ou analisar ou não analisar, são desdobramentos. Então a gente limpa essa questão de ordem e dá sequência na pauta. Perfeito. São tentativas de Temos dialogar, entendimento, essas senhores? coisas. Há clareza? Está assumida o compromisso do conselheiro, proposto pelo conselheiro Rodrigo, nós voltamos aqui à questão da nossa pauta. Os conselheiros que são contrários à discussão, ao debate e à alteração hoje do estatuto e do regimento, por favor, se manifestem. 2, 3. Sim, não sou. Os conselheiros que são favoráveis. Não justificar meu voto. Os Né? conselheiros que são favoráveis. Mas depois eu vou poder justificar? Só justifica quando você abstém. Tá? Não? Você se posicionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As abstenções. Pode justificar a abstenção. Ok. Aqui tem alguém que não se manifestou. Ou nós contamos errado. Os que são contrários foram 3. Podem ratificar, por gentileza. Os que são favoráveis foram 9. Uma abstenção. Conselheiro do Guarda. 10, 13. Como se fôssemos 14. Assim sou eu, tá certo. Isso acontece. Ok. Passamos então à apreciação da alteração do nosso estatuto. Precisa ter 2 terços também nessa votação ou é assim? 2 terços. Então, não deu 2 terços. 9, quanto foi? 9 de 14, é isso? 2 terços. Nessa votação agora. Nós temos que ter quórum de 2 terços. Não, tudo bem, mas essa votação precisa ter 2 terços Não, também? senhor. Não? Não. Só a votação agora. Ok. A alteração do estatuto proposta é tão somente de retirar o que é puro simples desenvolvimento do regimento e deixar no estatuto o que é essencial para o conselho, ou seja, a sua existência, a sua composição e a sua missão. Alguma manifestação contrária a essa alteração? Tomando 2, tá? 3. Eu volto a insistir, no âmbito das regras que estão colocadas, que a gente faça um acordo que a gente altere, a nova formulação altere o regimento do Conselho,
pauta única, só isso, e inclua um artigo ao final determinando que o Estatuto do IFB será alterado para se adequar a esta norma. É isso que é a pauta, conselheiro, é exatamente isso. É tão somente isso que está descrito lá na proposta da resolução que altera. É exatamente isso que o senhor disse. Presidente, pediu vista. O senhor está pedindo vista numa reunião que não tem vista, conselheiro. Tem Sabia? vista. Esta reunião é uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente desse assunto. Não tem vista aqui nesse processo. O senhor está tolhendo meu direito de pedir vista. Então, entendeu? Ficou claro para o senhor que a única alteração que está fazendo é a que o senhor está pedindo? É a única alteração feita, Na hora eu vou sugerir que a gente inclua esse artigo ao final. sem problemas. Para que a gente possa fazer a discussão do regimento, eu proponho que a gente faça por destaques, ou seja, cada conselheiro diga qual é o artigo, ou a linha, ou o parágrafo que quer destaque, e ao final a gente faça a revisão desses itens que estão com pedido de destaque. Então, a começar pelo conselheiro Rodrigo, Sem destaques. sem destaque. Conselheiro Glauco, pois não. Artigo 2º, Ok, segundo. retirar, Então, publicar... vamos, no final a gente pega quais são os destaques, só o artigo 2º. Artigo 2º, inciso 1 do artigo 4º, inciso 5 do artigo 4º, inciso 6 do artigo 4º, inclusão de um inciso entre o inciso 7 e 8, Sempre no artigo 4º. sempre no artigo 4º. Algum outro artigo? Outro artigo. Qual é? Aí tem parágrafo do artigo 4 também. Vamos para os artigos. Certo, artigo 5º, Ok. artigo 6º. Esse aqui tá bom. Ou é artigo 8º, já que a gente está. Artigo 10º, 10, né? 10 já é 10 ou 10º? 10. Artigo 15. Artigo 16. Artigo 23. Artigo 26. Artigo 27. Artigo 25. Voltamos do 27 para 25? Pois é, a numeração que está dada. Isso é outra coisa que eu coloquei também. Tá? Tem um monte de numeração errada, de inciso. Tem inciso que pula do 8 para o 17. Quem quiser com 9 ou 16, eu não sei. Artigo 25, que deveria ser o 28, né? Mas está 25 aqui. Tem dois artigos 25, né? O segundo artigo 25. E artigo 40. Pronto. Ok. Conselheiro Diogo. Só no do bloco. A gente fez estudou junto. Conselheiro Besani. Eu tenho desde os considerandos. Todos os artigos? Eu tenho todos os artigos. Eu tenho acréscimo de alguns. Conselheira Patrícia. Artigo 4. Conselheiro. Conselheira Erika. 6. Conselheiro Júlio. Conselheiro Richard. Eu pedi vistas no processo e não está escrito no regimento que não pode pedir vistas no processo. O senhor tem algum destaque a fazer? Não, eu estou pedindo vistas no Conselheiro regimento. Conselheiro Reginaldo. Não, sem. Conselheiro André. Nós temos aqui uma situação inusitada. O conselheiro Vesani está pedindo vista em todos os artigos. O senhor tem, desculpa, estou pedindo destaque em todos os artigos. Nós vamos Eu ler fiz, veja bem, todos os artigos, presidente, conselheiro. eu fiz o estudo, todo o regimento, eu acompanhei uma das reuniões, nós elaboramos no contraponto de cada um, de item por item, certo? E temos itens a serem discutidos, por isso essa questão de cada artigo, inclusive nos considerandos, e o acréscimo de alguns. É isso. Questão de esclarecimento. Se tivesse sido apreciado o documento que não está nos autos, que eu enviei, infelizmente,
E acho que nós temos que ir de ponto a ponto. Conselheiro Luiz Diogo. Só um esclarecimento, conselheiro Casani. Tem alguns artigos que você destacou, mas é uma questão de forma. Não, eu tenho destaque em todos eles. Certo? Mas de conteúdo e forma também? De conteúdo, de forma e de acréscimo. Conselheiro, será que o senhor não está sendo maior do que todas as audiências que foram feitas, todas as demais contribuições? O meu Ele está sendo errado? esclarecimento vai exatamente nesse sentido, senhor presidente. O que nós vamos fazer? A gente vai analisar o processo que está em questão, ou nós vamos começar a comparar todas as propostas que estão no processo. Porque senão eu quero pôr minha proposta também particular como sendo mais uma para a gente comparar. A proposta do conselheiro Besani está aqui com o seu memorando na página 98 do processo que os senhores receberam, com todas as contribuições dele que foram consideradas no momento da sistematização da proposta. Não, senhor. Página Não, 98 senhor. do processo, Não, conselheiro. desculpa, não é isso que está exarado no relatório da comissão. Eu vou ler para o senhor, já que o senhor tocou nesse assunto, então o senhor me permita a leitura, porque não é isso que está escrito no relatório. Me desculpa, mas não é isso. Eu vou ler aqui na página 51. Momento. Só abrir aqui. Artigo 51. Anexo 6, relatório apresentado pelo presidente do GT, página 51 do físico dos autos, folha 25. Uma página em branco. E aí vem, na página 26, o documento, a ata que esse grupo de trabalho, que eu elenquei no início, foi colocado. Então fala o seguinte. O grupo de trabalho de revisão do regimento interno do Conselho Superior pesquisou diversos regimentos internos de instituições federais de ensino, a saber, IFSU, IFGoiano, IFG, IFAO, IFBA, Bahia, IFPR, IFRS, IFSU de Minas e Conselho Nacional de Educação, com a finalidade de ampliar o escopo investigativo e aprimorar as técnicas de gestão e normalização contidas no regimento interno do Conselho Superior. Além desta pesquisa exógena, dedicou-se a avaliar eventuais contribuições que houvessem sido apresentadas ao Conselho Superior agora ou quando de sua Constituição. Após aberta a consulta pública, o grupo de trabalho filtrou e comentou contribuições da comunidade do IFB, ora apresentada nesse processo. Estas contribuições serão palco de uma plenária, que é esta, a ocorrer no dia 13 de maio, que foi adiada depois para o dia 11, depois protelada para o dia 25, que é hoje, conforme convite em anexo estará. Nesse trabalho de garimpagem, nos deparamos com o trabalho de folha e individual do conselheiro Marco Antônio Desan, que sou eu, propondo modificar diversos itens do regimento. Estas sugestões também são baseadas em pesquisa exótica, de FISU, de Goiás e outros, que não citaram aqui, e alicerçadas na vivência do conselheiro que as propõe. Mas as contribuições não foram apresentadas durante a constituição, isso é uma inverdade, porque ele foi apresentado e protocolado neste gabinete no dia 23 como processo, e não está nos autos. 23 de mês. 23, a consulta foi, eu acabei de elencar, a consulta pública foi no dia... É só uma correção aqui. Essa plenária que está falando não é essa que está ocorrendo aqui agora. A plenária que foi na comunidade. Essa é uma plenária da comunidade. Eu participei. Mas você falou e agora? Que depois foi adiada para depois chegar até essa aqui? Não é isso que eu estou... Não, se me desculpa, não é isso que está falando. Tá? De 17 a 29 foram abertas as contribuições. Certo? Contribuições podem ser via e-mail, não há uma obrigatoriedade, tá certo? E no dia 23 do 4, nós protocolamos, eu acabei de citar aqui, tá? Nós protocolamos um adendo, que foi o 007, tá?
protocolamos sob o número 23.162.003715/2015-51, tá? Dia 23/4, às 14h22, na chefia de gabinete. Tá? Esse documento se encontra até hoje parado. Está aqui, tá aqui. E aí, me estranhou muito, isso eu elenquei da segunda plenária, foram 2 dias de plenário, o Anselmo estava, né, Anselmo? Justamente isso, o Rodrigo também estava, que nós tínhamos contribuições. E aqui foi exalado no grupo, como se eu não tivesse enviado contribuições. Só que isso foi dentro do prazo, tá certo? Então, olha aqui, propondo modificar diversos outros procedimentos. Mas as contribuições não foram apresentadas durante a consulta pública conforme o objeto de nossa portaria. E sequer foi lido. O documento não foi levado à consulta. Tá? Por não terem sido apresentados segundo as normas estabelecidas para a revisão do regimento. Como? Como não? E devido ao exíguo tempo que esse grupo de trabalho tem para terminar o proposto, a comissão optou por não analisá-las. Está exalado aqui. Está exalado aqui. Contudo, tendo em vista a pertinência das sugestões, sua contribuição ao debate e em reconhecimento ao trabalho de pesquisa e vivência do conselheiro Vezani, a comissão optou por encaminhar o documento em loto, acho que é loto, ao plenário do conselho. Bom, é isso que nós estamos fazendo. Eu queria fazer Então, assim, em cima disto, professor Dantas, então logo foi, aqui esse documento também está nos autos aqui, nós recebemos o professor Dantas, analisamos item por item, comparamos, certo? E temos aqui a proposta de cada item. Inclusive a inclusão ou mesmo a supressão de alguns itens. Foi isso. Eu queria fazer uma observação. O conselheiro Vezani passou essa proposta dele e aí eu ratifico o que o Fernando Dantas colocou, contribuições valiosas, muito importantes, propostas muito interessantes. E o conselheiro Marcos Vezani passou esse arquivo, essas propostas, não só protocolou, mas ele passou para alguns conselheiros. Eu recebi. Eu participei das 2 reuniões. Uma delas o Vezani não estava e o Richard estava. Na outra, o Richard não estava e o Vezani estava. Eu fiz muitas contribuições naquela reunião e baseado na proposta do conselheiro Vezani, na terça-feira, que o Vezani não estava. E na sexta-feira, que o Vezani estava, ele mesmo colocou, ponto a ponto, as contribuições com base no documento que ele tinha feito. Muito bom, por sinal. Então, e óbvio, como era uma plenária, alguns pontos o coletivo da plenária concordou com a proposta dele e alguns pontos o coletivo da plenária não concordou com a proposta do Vezani. Então, vários itens foram discutidos ponto a ponto, terça-feira e sexta-feira. Então, o meu entendimento é que sim, está apreciado as propostas do conselheiro Vezani, estão apreciadas à luz desse documento final. Porém, não só com a visão dele, com a visão de um coletivo. Se o conselheiro vai colocar novamente a proposta dele ponto a ponto, eu não sei se isso seria produtivo para a gente. Seria uma tentativa de recolocar cada um dos pontos que já foi debatido nesses 2 dias de plenária. Se o conselheiro quiser insistir nisso, eu pediria que não fosse dessa forma, que a gente pudesse partir para os destaques, senão a gente não vai ter resolução nenhuma hoje. Conselheiro Grau. Eu queria só pedir desculpa aos conselheiros externos, alguns que estão chegando agora, mas são discussões que podem ser enfadonhas, mas que são inevitáveis e necessárias nesse momento. E eu queria esclarecer, isso é outro ponto de vista meu, a gente tem problema, na minha opinião, com a forma de participação de consultas públicas que não funcionam, porque eu não sei explicar, eu sei que elas não funcionam como a gestão gostaria. Nesse caso específico, esse documento foi a consulta e houve 18, uma eu não vou contar porque é teste,
contribuir. Né? Houve 18 contribuições, uma é teste, então 17. Eu fiz 11 das 17 contribuições. Então, no máximo, 7 pessoas, sendo otimista, que cada um fez uma das outras, o que não deve ser verdade. 2 ou 3 pessoas fizeram contribuições para esse conselho. Na plenária, estavam presentes quase que exclusivamente conselheiros e pró-reitores e diretores de campo. Então, efetivamente, não há participação. Foi aberta, foi proporcionado espaço, mas participação não houve. Né? Há um problema de participação, não estou culpando, eles estão falando que não foi aberto o espaço, mas não houve participação. Conseguiu abrir o espaço à participação, não significa que houve participação, não houve. Participação, quem participou na elaboração está aqui de novo. E a gente não pode, de maneira alguma, impedir o conselheiro Vezani que faça uma proposta de item por item, se ele tem proposta para cada item. Como que a gente vai coibir isso? Não tem como, não tem direito de fazer isso. Acho que não podia falar. Presidente. Então, Anselmo, depois Richard. Bem nessa linha do bloco, ele fez 11 contribuições, eu fiz umas 2, 3. São 14 vezes 17. Monopolizou aí as contribuições. O problema das participações das pessoas é claro, as pessoas não querem. É isso. O espaço é dado. A gente tem vários espaços aqui, e essa gestão sempre faz isso, de vários espaços de discussão, as pessoas não aparecem, não querem discutir, e meio que fica, a responsabilidade fica para cá. A gente que acaba fazendo esse processo de discussão, de emulação, de formulação. E nesse processo tive acesso aos dois, né, ao processo da própria plenária, que participei da consulta, estava lá na plenária do Vezani. Acho que ambas as propostas têm a contribuir, porque são propostas que têm, se você for analisar assim no fio da meada, são propostas praticamente muito parecidas. Muda ali uma coisa ou outra de composição, de número de segmento, dos externos, que são visões que a gente tem que discutir aqui. Então, se o conselheiro tem esses destaques a fazer, acho que tem que abrir para ele fazer, até porque a gente faz isso cotidianamente aqui. A gente faz isso, não é novidade. Toda proposta que chega aqui e que os conselheiros tem mais proposta para contribuir, é feito aqui. Então, acho que a gente pode seguir nessa linha de estar avaliando isso. Eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder com isso. Até porque o Glauco foi bem claro, por exemplo, houve abertura, a gestão fez abertura, fez o processo para se discutir, o que não houve foi a participação efetiva dos segmentos. E isso recai num problema crônico que a gente tem no Instituto ainda, da gente não usar a estrutura do Instituto para que, por exemplo, a gente teve vários problemas de estudantes que são de campos longe. Eu me pergunto, por que as direções não colocaram ônibus para esses meninos virem para cá, usar isso como atividade de sala de aula, porque meio que nesse sentido você tem que forçar as pessoas a discutir, a se emular politicamente. Então acho que a gente, nessa discussão, acho que dá para discutir sem problema, assim, não vejo problema de discutir, ir lendo cada ponto assim, da proposta e discutir esse processo, porque eu acho que as grandes divergências aqui vão ser mais no número das representações, dos segmentos, dos externos, dos internos. Acho que é esse que vai ser a celeuma aqui, não vai ser a proposta em si por inteiro, vai ser mais como é que vai se dar a composição do conselho em si, essa questão das atribuições, das delegações, do processo de construção do conselho. Acho que está claro para todo mundo aqui o que é, e então acho que apreciando as propostas. Só uma questão de ordem. Alcançado o horário, já são 15 horas e 40 minutos. Que eu acho que a maior questão é que um debate de um lado e outro de outro. Se a gente vai para os destaques, ou a gente vai logo para os destaques, ou vai tudo, ou vai pontuar alguns, ou vai fazer a proposta do conselheiro Vezani, ou só alguns. Porque se ficar... O Vezani fala que o outro conselheiro pede lá. A gente não vai, pelo horário aqui, a gente não vai adiantar, não vai produzir nada em si nessa reunião. Bom, eu gostaria então de consultar o conselho, para pedir ao conselheiro, me permitir falar, eu gostaria de primeiro consultar o conselho, depois ao conselheiro Vezani, que eu acho que é na ordem inversa. Portanto, o conselheiro, tendo em vista as oportunidades que foram dadas de contribuir
instituição, tendo em vista as oportunidades que foram dadas para as suas contribuições serem incluídas, tendo em vista que a sua contribuição está aqui no processo, embora o conselheiro Glauco e o conselheiro Anselmo tenham colocado que a participação foi inferior à desejável, esse processo esteve aberto à comunidade para discussão. Se o conselheiro Anselmo entende que há importância na discussão de como se compõe o conselho e de suas atribuições, então penso que a gente deveria se concentrar nestes pontos para que nós tivéssemos eficácia no nosso debate. Não é a questão de abrir ou não abrir, permitir ou não permitir o debate, tolher as oportunidades. É uma questão de, havendo um ponto importante, a gente trabalhar o ponto importante e fazer com que a gente tenha a alteração necessária, a atualização necessária. Então, nesse sentido, conselheiro, entendendo que o seu desejo de participação pode ter sido atendido e que nós contemplamos aqui, segundo o conselheiro Anselmo, essas pequenas variações de forma, eu diria que nós podemos nos manter nos destaques ou naquilo que ele chama de destaque essencial, que é a composição e atribuição do conselho. Eu mantenho a minha proposta, este momento é um momento de discussão e finalização. Certo? Então, os destaques, eles têm todos os itens, desde os considerandos, concordo com o que o Anselmo colocou, mas não são só esses. Não são só esses. Então é o seguinte, cercear a nossa questão de destaque, essa reunião, aí Jesus me permita, se tiver que haver um prolongamento, vai ter que haver. É desgastante, mas é necessário. Todas as falas que nós tivemos aqui no início desta reunião foram nesse sentido. Então, se optou, perdemos a questão de ordem. E se optou para tocar, nós vamos tocar item por item. Agora, pautar A, B e C, acontece o que o Glauco colocou. As máculas que nós temos e falhas do coisa. Se a gente pegar os regimentos que já foram lidos por mim e outros conselheiros e outras pessoas, há uma série de erros. Ou nós paramos e executamos a situação, item por item, ponto por ponto, discussão. Eu já pus minha proposta. Tenho divergência em vários itens. Tem alguns que concordo, que vão para a votação. Outros não. Agora, se querem que eu elenque um por um, eu vou elencar. E é isso que está aqui. Porque eu estudei os dois documentos, e em cima dos dois documentos, o que foi apresentado no dia 23, protocolado, peguei depois o professor Dantas e fiz o cruzamento. Então eu já fiz todo o meu trabalho de casa. Estou trazendo aqui, tá, o trabalho executado por parte do conselheiro, que é a minha função. E assim como de todos nós aqui. Consulta o conselho se nós vamos fazer a discussão como propõe o conselheiro Vezani, item por item, ou se a gente vai aos destaques. Mas se o conselheiro destacou todos os itens, ele tem aí que não há fazer destaque, isso. né? Quando eu pego tudo, não há destaque. Concorda comigo? Que destaque é você tirar um excerto para a discussão. Mas ele vê Se eu problemas quero em todos os artigos. todo, não é destaque. A nossa proposta é discussão. Questão de ordem. Uma questão de informação aqui. Questão de O ordem. que o conselheiro Vezani está propondo é reler todo o documento que ele já anexou e que já está lá no início do processo e que todos nós já lemos. E fazer as alterações que ele quer que sejam feitas. Presidente, questão de ordem, eu gostaria de ler a questão de ordem. E fazer as alterações que ele quer que sejam feitas. Votar, proposta, né? Votar essa alteração. Propor. É diferente. Ok, então a gente pode colocar o documento dele em votação. Se a gente aceitar o documento dele, a gente troca um pelo outro. Porque aí parece que o que está parece que está se propondo é o regulamento do Vezani. Aí a gente pode pôr o regulamento do Vezani em votação. Né? Se a gente aceitar o regulamento do Vezani, fica o regulamento do Vezani. Senão a gente vai para o regulamento que está lá. Agora, o que não faz sentido é pegar o documento que está aqui, que é resultado de consulta pública, né? A qualidade da consulta não está em questão aqui, só para esclarecer o Anselmo, o Samambaia sempre coloca o ônibus à disposição,
Se tiver público, o ônibus traz o pessoal para a discussão. Agora, o que não dá é para a gente comparar aqui agora os documentos que estão aí. Presidente. Eu vou abrir novamente a palavra para a conselheira Richard, professora Patrícia, professora Érica, e pedir, por gentileza, que façam com brevidade para que nós possamos encaminhar. Tá. Conforme a resolução 009/2013, o Conselho Superior que altera o regimento interno do Conselho e, por conseguinte, atualiza o Estatuto do IFB, né, que concerne ao órgão colegiado. Conforme o artigo 28, o presente regimento poderá ser alterado parcial ou totalmente por deliberação de pelo menos 2/3 dos membros titulares do Conselho, tomada em reunião extraordinária, especialmente convocada para tal fim, com antecedência mínima de 30 dias. O artigo 16 diz: antes do encerramento da discussão de qualquer matéria, deverá ser concedida vista ao conselheiro que a solicitar, ficando este obrigado a apresentar seu voto na reunião seguinte, no máximo. Então, eu já pedi vista sobre essa reunião. Não se fala que sobre reunião extraordinária ou não, poder ou não pedir vistas. Além da questão dos 30 dias de convocação, né? E que eu acho que também não deve estar. O senhor pode ficar tranquilo na próxima reunião, a gente tem a posição. E continuando, não terminar a fala. E aí não ficou claro se o objetivo era a reitoria dissolver o conselho, a CGU dissolver o conselho, ao final da história, né? O reitor citou que, segundo, naquela linha, novamente, da temeridade, né? Bom, se não fizer a alteração, se não alterar o regimento, o estatuto, vai ser dissolvido o conselho. Eu acho que tem outras coisas que devem estar mais complexas do que essa questão do conselho, mas tudo bem. E aí, dissolver um conselho é onde se tem a oportunidade das pessoas poderem dizer o que está errado, né? De demonstrar o que está certo e o que está errado também. O que está certo também, né? Em relação a isso. E outra coisa, sobre a resolução, sobre todo mundo aqui falou que é muito importante o estatuto e a resolução, mas querem aprovar a toque de caixa, às pressas, em um dia, em meia hora, um regimento, né, um estatuto, de repente, aqui no caso do regimento interno. Não existe isso, né, que é extremo interesse público querer aprovar as coisas a toque de caixa sem considerar as cidades satélites, tá? Que elas não estão sendo consideradas, documentos não entraram na discussão e ainda esses documentos chegaram somente no final de semana para alguns conselheiros, né? Acho que foi domingo ou sábado. Ou seja, problemas que tornam inviável, a gente não quer protelar, mas isso aqui é um documento tão importante que dificilmente qualquer pessoa que seja razoável aceitaria alguma coisa desse tipo aqui. Conselheira Patrícia. Rapidinho. O tempo que a gente está perdendo aqui discutindo o sexo dos anjos, já estivesse indo artigo a artigo, a gente já estava no artigo 20. Então, não sou contra a proposta do Besani, é o regimento interno do Conselho. Vamos ler artigo a artigo. O fato dele colocar a proposta dele na minuta que está aqui não quer dizer que vai ser aceita, acatada pelos conselheiros que aqui estão. É algo que vai ser discutido. Então, assim, minha proposta é que a gente já delibere logo. Vai ser alguns pontos, vai ser os pontos todos, só que não deixando que o conselheiro coloque as contribuições, está cesseando também o direito do conselheiro colocar as suas Obrigado, conselheira. Conselheira Érica. A minha questão, assim, é de dúvida ainda sobre as colocações do Besani, conselheiro Besani, assim, depois da plenária Besani, e aí o Rodrigo colocou que ele mesmo fez sugestões com base nas suas colocações, e no dia seguinte você próprio colocou, essas alterações já foram acatadas, já está na última versão? Algumas sim, outras não. Ou porque se algumas já foram, então não tem sentido de alguns destaques, eu imagino. Veja bem, a questão não é essa. Tá? Nós protocolamos, vamos repetir a história. Não, eu entendi. Assim, nós protocolamos o documento entrou em pauta, foi discutido, não foi apreciado e lutou. Não estou questionando tudo. Tá, bom, esse é um outro momento, conselheiro. Este é um outro momento, onde a minuta que nós temos, que nos foi mandada no dia 21, tá? Eu antecipadamente solicitei ao professor Fernando Dantas, que me enviou o que viria para nós, tá certo? Que faz parte dos autos, inclusive, e analisei, quer dizer, eu fiz o meu dever de casa anterior. Eu estou trazendo, é isso que eu estou dizendo. A questão aqui é assim, eu já estou trazendo
do estudo que eu fiz naquele documento que foi para a plenária, que viria eventualmente para esse conselho, que me foi repassado, que é um direito, certo? Então, em cima dele, nós analisamos item por item e continuamos. Aqui é o momento agora de se fazer alteração e mantença. Então, é esse o momento. Então, assim, não se trata efetivamente. Então, assim, tem destaque, eu coloquei em todos os itens, tem alguns itens que não tem destaque. Agora eu não vou. Se quiserem que eu elenque item por item, eu vou gastar, como a Patrícia colocou, eu vou gastar item por item, lendo, destaque em tal e tal. Por isso que eu coloquei todo o regimento. Né? Por exemplo, só como exemplo, no preâmbulo da resolução, presidente do Conselho Superior e tal, só tem uma sugestão de corte. Já no considerando lá do regimento do artigo 29, e assim nós vamos. É isso que eu estou fazendo. Então, assim, eu só fiquei estudei... assustada porque você falou assim, tem todos os artigos. Não, mas todos veja os artigos, bem. assim, passou Veja na bem. plenária, aí o Rodrigo e você, né, referindo a fala do Rodrigo, dizendo assim, algumas sugestões já foram postas. Sim, veja Nos bem, destaques ninguém feitos está pelo discordando Conselho disso. Pernambucano. A Só única por questão é isso que o eu sei. documento final, que é de acesso deste conselho, tem que ser, nos foi repassado, foi estudado, e mesmo assim ainda temos contribuições. E este é o momento. Este é o momento, é isso. Mas é diferente. E aí tem Eu posso vários fazer itens. realmente. Não, tem vários itens. Eu coloquei Senhores, todos. então Presidente, para ajudar, no encaminhamento. Nós temos um documento aqui de resolução regimental proposto por um GT, Grupo de Trabalho, certo? Qual é o encaminhamento? O encaminhamento é que começa a leitura. Isso. Perfeito? Do regimento, eu acho que a gente não vai avançar em 30%. As contribuições do conselheiro Vezani que não se sentirem contempladas, aí ele vai destacando o artigo de acordo com a leitura que for fazer, considerando isso aqui é um documento guia. Né? Assim, por mais valiosa que possa ser a contribuição dele, não foi fruto de um GT, de um grupo de trabalho, é individual. Então, eu acho que a gente tem que prestigiar, priorizar o resultado do trabalho de um GT, tendo esse como referência, começando a leitura imediata. E aí dando teto para a reunião também, né? Ok. Podemos fazer dessa forma, então, senhores? Já como solicitado, e os maiores conselheiros estão se manifestando favoravelmente à leitura, então, vamos dar início à leitura. Está na tela já, então, para que a gente possa acompanhar a leitura. Em relação aos pontos que estão aqui, alguém quer ler? Ou algum ponto específico a ser tratado? No primeiro, considerando, quem vai ler? A gente pode fazer um rodízio, começa e depois continua. Minuta. Resolução número XXX CSFB. Altera o regimento interno do Conselho Superior, CSFB, e, por conseguinte, atualiza o Estatuto UFB no que concerne a esse órgão colegiado. O presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília, IFB, nomeado pelo Decreto Presidencial de 5 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2015, em observância aos dispostos do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e em conformidade com o disposto no artigo 10 do Estatuto do IFB, considerando a necessidade de adequação ao regimento interno do Conselho Superior, de adequações ao regimento interno do Conselho Só um Superior. pouquinho, Marco, eu tenho um destaque aí nesse primeiro considerando. Sim. Excluir como disposto no inciso 10º. Isso não está conforme as legislações. Só para ajudar, mais uma vez, só fala destaque no primeiro considerando, aí no final volta para apreciar. Esse é cada destaque que a gente Mas fala. isso é o preâmbulo, né? Sim, mas Tem destaque no preâmbulo. Mas é destaque. Tem destaque no Aprecia preâmbulo. no final. Certo? Só anota o nome deles do lado e no final volta. Eu faço, não, né? Daniela, acho que Daniela faz isso. Olha lá. É o- Disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da lei. só coloca destaque, destaque. é que é? Parágrafo 1º do artigo 10º da lei 11.892. Não, é o artigo 10 No do Estatuto. disposto. É do Estatuto. Está equivocado. Tá, sim. em conformidade com o disposto do artigo 10º do Estatuto. Mas se for por ele, como o colega colocou, faça Destaque, todos os pronto. destaques e depois. Isso.
considerando a necessidade de adequações ao atual regimento interno do Conselho Superior, considerando o artigo 29 do regimento interno do Conselho Superior do IFB, considerando o que consta no processo 23.098.008080/2015-08, considerando o que consta na súmula da 30ª reunião extraordinária do Conselho Superior, realizada em 25, né, data de hoje, no uso de suas atribuições legais. Eu quero propor a inclusão de um considerando aí. Certo. Escreve. Inclusão de considerando. Perfeito. No uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, alterar o regimento interno do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília, conforme disposto nos capítulos que seguem. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. Brasília, DF, agosto de 2015, Wilson Cassiano, presidente do Conselho Superior. Título 1, das disposições preliminares. Capítulo 1, da apresentação. Artigo 1º. O presente regimento interno disciplina a natureza, composição, competências, organização e funcionamento do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, abreviadamente designado por CS-IFB. Capítulo 2, da natureza e finalidade. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é órgão colegiado máximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, IFB, e integra sua estrutura organizacional nos termos da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e de seu Estatuto, publicado no Diário Oficial da União, número 168, de 2 de setembro de 2009. Eu tenho um destaque aí. Besteira, mas tem. Parágrafo único. O Conselho Superior tem por finalidade colaborar com o aprimoramento contínuo do processo educativo, proporcionando a criação de espaços democráticos que possibilitem o zelo, a lisura e a transparência nas ações que levem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da política educacional, científica e tecnológica nas suas dimensões acadêmicas, administrativas, financeira, patrimonial, disciplinar e de planejamento do IFB. Também tem um destaque. Título 2, da organização. Capítulo 1, da composição do CSFB. O Conselho Superior terá a seguinte composição: presidência, 1 presidência, 2 conselheiros, 3 secretaria e 4 câmaras setoriais. Artigo 4º. A composição do CSFB está prevista nos termos do artigo 10º da Lei 11... Oi, desculpa. Você leu o artigo 3º? Sim. Eu tenho uma nova proposta. Destaque, né? Destaca. Artigo 4º. A composição do CSFB está prevista nos termos do artigo 10º da Lei 11.892, bem como nos artigos 9º do Estatuto do IFB. Inciso 1. Reitor como presidente. Destaque aí. 2. Representação de no mínimo 1/3 do número de campi destinado aos servidores docentes, sendo o mínimo de 2 e o máximo de 5 representantes, igual ao número de suplentes ordinalmente elencados, eleitos por seus pares, na forma do regulamento a ser editado pelo CSFB para esse fim. Inciso 3. Representação de no mínimo 1/3 do número de campi destinado ao corpo docente de cursos técnicos e superiores maiores de 18 anos, sendo o mínimo de 2 e o máximo de 5 representantes, igual ao número de suplentes ordinalmente elencados, eleitos por seus pares, na forma do regulamento a ser editado pelo CSFB para este fim. Inciso 4. Representação de no mínimo 1/3 do número de campi destinado aos servidores técnicos administrativos, sendo no mínimo 2 e no máximo 5 representantes, igual ao número de suplentes ordinalmente elencados, eleitos por seus pares, na forma do regulamento a ser editado pelo CSFB para este fim. Tem destaque a partir do quinta representação. Também. Qual o item? 4? Quinto, inciso 5º. A partir do quinto. Artigo 4, inciso 5º. Artigo 4, inciso 15, que eu vou ler agora. Representação de no mínimo 1/3 do número de campi destinado aos egressos de cursos técnicos ou superiores da instituição, sendo o mínimo de 2 e o máximo de 5 representantes, igual ao número de suplentes maiores de 18 anos, indicados pelas suas respectivas entidades representativas, segundo as regras de tal específico. Destaque para mim também, para o Vezani. 6.
Representação de no mínimo um terço do número de campos destinado à sociedade civil e a igual número de suplentes, sendo no mínimo 6 e no máximo 15 representantes e igual número de suplentes, devendo ser um terço indicado por entidades patronais, um terço por entidades dos trabalhadores, um terço por representantes do setor público e ou de empresas estatais e ou organização da sociedade civil de interesse público, o CIP, ou equivalente que atue junto ao Instituto, respeitando-se a alternância dessa representação, tendo em vista os eixos tecnológicos de atuação do Instituto indicados pelas respectivas entidades, segundo as regras de edital específico. Destaque 7, inciso 7, um representante e um suplente do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, considerando que essa representação será descontada da terço devido ao setor público e ou de empresas estatais e ou de organização de sociedade civil de interesse público, ou CIP, ou equivalente. Aí eu tenho uma inclusão, um destaque de inclusão após o 7º. Né? Seria, não é no inciso, é uma inclusão. Aí, 8º, representação de no mínimo um terço dos diretores gerais de campo, sendo o mínimo de 2 e o máximo de 5, e igual número de suplentes ordinalmente elencados eleitos por seus pares na forma regimental. Tem inclusão a partir desse de alguns itens. Certo. 9 ex-reitores do IFB sem direito a votos, eu tenho um destaque aí. Também. Está destacado. Vamos lá, parágrafo 1º. O CSFB é constituído por todos os conselheiros empossados e reúne-se validamente com a presença de no mínimo um terço mais um de seus integrantes. Tem destaque propor nova redação. Parágrafo 2º. Os mandatos serão de 2 anos, permitido uma recondução por igual período. Tem um destaque. Destaque no artigo inteiro. Destaque de inclusão e de alteração. A vista não está sendo negada. Parágrafo 3º. Tudo bem? Sim. Parágrafo 3º. Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer membro do Conselho Superior, assumirá o próximo suplente ordinalmente elencado dentro do segmento para complementação do mandato originalmente estabelecido. Parágrafo 4º. Os discentes e servidores técnicos administrativos do IFB não poderão representar a sociedade civil, ainda que eleitos ou indicados por esta, para não ferir a equidade prevista nesse regimento. Tem uma nova redação no parágrafo 4º, inclusão de 5º, 6º, 7º, 8º. Parágrafo 5º. A representação externa deverá ser aumentada na mesma proporção da comunidade interna. Pronto. Paguei minha parte 8. Artigo 5º. Compete ao CS do IFB, conforme artigo 10 do Estatuto do IFB. 1. Aprovar as diretrizes para a atuação do IFB e zelar pela execução de sua política educacional. 2. Aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para a escolha do reitor do IFB e dos diretores gerais dos campos, em consonância com o estabelecido no artigo 12 e 13 da Lei 11.892 de 2008. 3. Aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta orçamentária anual. 4. Aprovar as alterações no projeto político-institucional referente à organização didática, aos regulamentos internos e às normas disciplinares. 5. Aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais nos termos da legislação vigente. 6. Autorizar o reitor a conferir títulos de mérito acadêmico. 7. Apreciar o relatório de gestão anual emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e a regularidade dos registros. 8. Deliberar sobre taxas, emolamentos e contribuições por prestação de serviços em geral a serem cobrados pelo IFB. 9. Autorizar a criação, a alteração curricular e a extinção de cursos no âmbito do IFB, bem como o registro de diploma. 10. Aprovar as alterações nas estruturas administrativas e no regimento geral do IFB, observados os parâmetros definidos pelo governo federal e a legislação específica. Tem proposta de alteração. Mudança. 11. Deliberar sobre questões submetidas à apreciação. Tem inclusão.
ali o O partido 10º tem inclusão. Tirar, apreciar as contas Décimo já do está marcado. IFB? Quer dizer, a partir do 10º tem a sugestão de inclusão. Tirar, analisar aspectos financeiros desse... Cadê? Tem como voltar ali, por favor? 7. Pode voltar ali, por gentileza. Relatório anual. O que mais? Retirar as questões relacionadas a apreciar a proposta orçamental anual. A partir do 10º tem E questões financeiras. inclusão até ou seja, não colocar mais até 24. Alterar o regimento interno do Conselho Superior, o Estatuto do IFB e o Regimento Geral do IFB, devido à comunidade escolar. Eu tenho uma coisa no inciso 7,